Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, lembrando que nós estamos refletindo sobre João, né? Algumas histórias, alguns relatos aqui do Evangelho de João, justamente para encontrar sentido nesse Deus que interveio em nossa vida, esse Deus de Jesus Cristo que habitou a nossa humanidade. A gente já falou sobre algumas coisas e continuamos então vendo algumas histórias descritas pelo João, apóstolo. Vamos lá, a leitura do Evangelho de João, capítulo 6, verso 25, diz assim a palavra de Deus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus: Em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, o reconheceu. Então perguntaram-lhe: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe: Que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Jesus declarou-lhes: Em verdade lhes digo que não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, embora ainda não creiam. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e eu jamais rejeitarei aquele que vier a mim. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Jesus respondeu: Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Em verdade lhes digo que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comer? Jesus disse: Em verdade lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai,
assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Disse tudo isso enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por essa manhã onde nós nos encontramos como um corpo para te adorar, para te louvar, para ouvir a sua palavra, para revigorar os nossos espíritos, a nossa alma, para entender um pouco mais daquilo que o Senhor quer nos dizer e fazer na nossa vida, Deus. Que a sua palavra seja sempre restauradora, Senhor, e clara, para que a gente possa seguir o seu caminho com essa bússola da sua palavra sempre nos nossos ouvidos e no nosso coração. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Essa é uma das conversas que eu acho das conversas mais difíceis que Jesus teve com uma multidão. Uma multidão que se aproximava de Jesus porque queria entender o que ele fazia, o que ele significava, quem ele era, queria saber um pouco mais sobre Jesus, de onde ele vinha. Então tenta imaginar, Jesus fez muitas coisas incomuns nesses 3 anos em que ele se dedicou à obra do seu Pai. Muitas coisas incomuns mesmo. Ele fez coxo andar, fez cego ver, fez mudo falar. Ele ressuscitou pessoas, ele fez coisas extraordinárias e coisas que estavam fora desse campo do ordinário. O que Jesus fez, a gente não vê e não se via acontecer assim corriqueiramente. E isso, obviamente, levou muitas pessoas a desenvolverem, naquela época, um interesse por Jesus. Um interesse que era genuíno, de saber por que essa pessoa faz o que faz, quem que é essa pessoa. E essas pessoas começaram então a seguir Jesus. Para onde ele ia, essas pessoas iam atrás. Alguns estavam ali por curiosidade, para saber de fato quem ele era, de onde ele tinha vindo, se era mágico, se era filho de Deus. Outros começaram a segui-lo com um objetivo mais intenso de conhecer, de caminhar, de viver com ele. E outros, inclusive, começaram a segui-lo para provocá-lo, para desafiá-lo, para ver se ele era mesmo tudo aquilo que ele dizia ser. Fato é que onde Jesus ia uma multidão atrás. E aqui, uma multidão foi ao encontro de Jesus. Sobretudo porque Jesus fez coisas inexplicáveis. E nesse capítulo, inclusive, ele tinha feito coisas, pelo menos 2 coisas dessas extraordinárias. Ele fez a multiplicação dos pães e peixes para 12.000 pessoas. As pessoas viram, diante de um saquinho de pão, de um pouquinho de peixe, Jesus alimentar 12.000 pessoas, e provavelmente se perguntaram: quem é esse que com pouco consegue alimentar uma multidão? E Jesus também, pouco antes desse texto que nós lemos, acabava de andar sobre as águas, onde seus discípulos viram essa coisa maravilhosa e assustadora, porque o próprio aqui João diz que os discípulos ficaram assustados, porque quando viram Jesus andando sobre as águas, pensaram que fosse um fantasma. E aí, depois de Jesus ter feito essas 2 coisas, uma multidão vai atrás de Jesus para conversar com ele. E esse é o contexto dessa conversa. Essa gente foi, de alguma maneira, capturada pelos feitos de Jesus. Jesus fez e eles foram atrás porque Jesus fez. Guarda essa lógica. Jesus fez e eles foram atrás de Jesus porque Jesus fez. E eles se encontraram então com Jesus. E quando eles se encontraram, ao invés de Jesus recebê-los, dizendo assim: que bom que vocês vieram, que bom que vocês estão aqui, finalmente vocês chegaram, vocês estão me seguindo. Jesus começa a confrontar essa gente. Vocês vieram porque vocês viram o que eu fiz.
Jesus começa então a dar um tom aqui de uma conversa um pouco mais difícil, mas com um propósito. Sabe, tem um filósofo que diz que, em uma certa obra, que vai filosofar com um martelo, para quebrar as imagens, os ídolos, né, que a filosofia criou. O que Jesus começa a fazer aqui é justamente uma teologia do martelo. Ele está vendo que essa multidão está o seguindo por conta daquilo que ele fez, e ele fala, eu vou agora quebrar os ídolos que vocês criaram, aquilo que fez vocês chegarem até mim, né? Comer da minha carne, canibalismo, beber do meu sangue. Uma das coisas assim proibidas do Antigo Testamento, isso Jesus faz, é chocante para esse povo ouvir, tanto que o texto diz, ele está falando de comer a carne dele, como assim? Né? Então, há uma natureza chocante nessas palavras de Jesus, e ele profere essas palavras para provocar seu público, a fim de enfatizar a radicalidade do anúncio do Evangelho. O propósito de Jesus aqui era ensinar aquela gente e, consequentemente, a gente, todos nós nessa manhã, sobre qual deve ser o verdadeiro motivo do seguimento de Jesus. É como se houvesse uma pergunta aqui para a gente hoje, nessa manhã, né? O que faz você seguir Jesus? Por que você se desloca de um lugar para o outro para seguir Jesus? O que você aqui na PIB em Vila Nova Cachoeirinha nessa manhã, né? Por que você veio aqui? O que motiva você a se deslocar da sua casa num dia de Copa do Mundo, de Jogo do Brasil, e vir aqui se encontrar com Jesus? Tem a ver com o quê? Tem a ver com alguma coisa que ele fez na sua vida? Tem a ver com alguma coisa que você acha que ele vai fazer? Tem a ver com aquilo que você acredita que ele é? Quer dizer, o que te mobiliza? Curiosidade? Medo? Né? Alguém chegou para você e disse assim, olha, você precisa seguir Jesus de Nazaré, é interessante, ele faz muitas coisas, e aí alguém contou para você algumas das coisas que ele já fez, e você diz, eu quero ir lá, eu quero ver o que Jesus fez, ou pode fazer por mim, o que ele anda fazendo. O que te motiva hoje para seguir Jesus? E mais ainda, que outra coisa motiva você para escolher, né, ser seguidora desse Cristo? O que caracteriza um seguidor, uma seguidora de Jesus? Será que é o interesse por aquilo que ele faz? Ou será que é a compreensão de que muito mais do que ele faz, na verdade, daquilo que ele é? Do que ele é. Porque me parece, olhando para o texto aqui que a gente leu, que Jesus está querendo ensinar aquela gente que está fascinada pelos seus feitos extraordinários, que não tem a ver com admirar Jesus por aquilo que ele faz, mas ser seguidor de Jesus tem a ver com descobrir quem ele é de fato. Então Jesus começa essa conversa deixando essa gente muito desconfortável, dizendo assim, vocês estão aqui porque vocês viram o que eu fiz, certo? E se você reler o texto aí na sua Bíblia, você vai ver que a conversa se desenrola mais ou menos assim. Toda essa multidão, ela está ali ouvindo esse confronto de Jesus e reage a Jesus dizendo assim, ora, mas por que outra razão nós estaríamos aqui? E não é isso. Seguir o Senhor não é ter a possibilidade de ser abençoado, de contar com as bênçãos do Senhor? Será que isso
Não significa ser discípulo de Jesus também acreditar, por exemplo, que as mãos dele estão sempre estendidas para nos abençoar? Será que essa não é a grande marca do seguimento de Cristo? Não é essa promessa que ele deu para a nossa vida? Não foi isso talvez que você já ouviu algum dia em sua caminhada, ou quando você decidiu caminhar e se tornar seguidor, seguidora de Jesus? Deus vai fazer grandes coisas por você, e agora você vai lá na igreja, segue Jesus, e a sua vida vai começar a dar certo, tudo vai entrar no trilho, como se existisse a figura de Jesus como um imenso Papai Noel, que nos abençoa de janeiro a janeiro, sempre pronto a nos presentear em todos os momentos, que é um pouco da propaganda que a gente encontra no nosso mundo evangélico, nesses discursos sobre Jesus. Porque é evidente que Jesus faz muitas coisas por nós, e eu tenho certeza que Ele tem o prazer de fazer todas essas coisas por nós. Mas a caminhada com Jesus não tem a ver com aquilo que Ele faz, nem principalmente e nem apenas com isso. A caminhada com Jesus tem a ver com descobrir que muito mais do que aquilo que Ele faz ou do que aquilo que Ele pode fazer, a beleza dessa caminhada está em nós nos relacionarmos com quem Ele é. Com quem Ele é. Porque a multidão está lá, ouvindo Jesus, e está dizendo assim: o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer? Tem alguma coisa que a gente precisa fazer para estar com o Senhor, para comer desse pão? O que a gente faz? A gente também quer fazer. O que a gente tem que fazer? E Jesus responde uma coisa: vocês só precisam crer. Vocês só precisam crer. É isso que vocês precisam fazer, crer. Ou seja, Jesus, Ele está assim, estabelecendo um paradigma para esses homens e para essas mulheres que estão interessados nele, por aquilo que ele faz, e está dizendo assim: quanto a vocês, só compete uma coisa: confiar, crer, acreditar, se lançar, sem necessariamente ter a expectativa de que coisas precisam ser feitas. Confiem, acreditem, é só isso. Você sabe que na teologia nós temos um nome para isso. É a teologia da salvação pela graça. O que eu preciso fazer? Nada. É graça. Só confia. A obra é essa. A obra é confiar. Jesus está dizendo: não tem nenhuma penitência que você precisa fazer, não tem nenhuma promessa que você precise cumprir, não tem um sacrifício que você precise levar para um sacerdote. Não, só tem uma rendição que é possível, ou que você tenha que fazer, que é a rendição do seu coração. Acreditar. Só precisa se lançar diante dele, como uma criança, sabe? Que se lança nos braços dos pais, não porque sabe que os seus pais vai fazer coisas por ela, mas porque, sobretudo, ela vai ser acolhida pelos pais. Há um acolhimento. É isso. Só precisa fazer isso. E eu acho estranho, e aqui eu preciso fazer um parênteses, porque essa discussão de mudar o horário de culto, etc., não cabe. Porque Jesus está nos acompanhando em todo momento. E se sua vida não for um culto a Deus, o que adianta você vir aqui no horário, ou às 18h30, ou às 9h30? Eu fico pensando assim, nessas discussões todas, né, que a gente tem no mundo evangélico de, poxa, parece que Deus se prepara para vir no culto da cachoeirinha. Não, Ele já está aqui, Ele já está onde você está, meu irmão. Ele não está lá se arrumando para chegar no horário e falar: pô, a Camila atrasa todo dia o culto, hein? Todo domingo. Não é culpa da Camilinha, não. Ela já me queimou ali com os olhos. Mas não é não, a gente tem um combinado de atrasar um pouquinho mesmo, vocês já perceberam. Mas pensa,
Deus está em todo lugar. Essa manhã eu recebi de um grupo lá de pastores, estavam falando de um pastor, vejam só, eu vou ter que abrir o parênteses, assim. Vou pecar um pouquinho aqui. De uma pregação de um pastor falando sobre essa mudança de horários de cultos, e que em 94, quando o Brasil foi campeão, na final contra a Itália, né, que teve o culto lá. E assim, de 400 pessoas foram 100. Ele falou, nós vamos fazer um propósito aqui com Deus. As 100 pessoas foram na frente e elas prosperaram na vida. Entendeu? Porque elas foram fiéis. Em vez de assistir o jogo, elas estavam ali. Aí eu pequei, gente. Eu escrevi como resposta assim, além de não assistir na final de 94, barganharam com Deus também, né? Quer dizer, eu venho, o Senhor me abençoa. Quer dizer, o que eu tenho que fazer para ganhar? O que eu tenho que fazer para o Senhor me abençoar? E Jesus está dizendo aqui, ó, primeiramente, nada. Se você vier no culto, se você não vier, se você vier no culto que mudou de horário, ou se você for no culto que não mudou de horário, não vai fazer diferença. Porque a diferença está aqui, ó, no coração. Acreditar. Acreditar. Ah, mas o culto é bom? Lógico que é, e a gente vai continuar tendo. Mas os horários são flexíveis. Então a caminhada de fé, primeiramente, é uma caminhada de confiança. Deus não pede para você sacrifícios, Deus não pede para você demonstrações maravilhosas ou para que você viva um milagre, sabe? Para atestar de que você está ali no caminho de Deus. Deus só pede uma coisa, para você confiar. Confiar. E aí vem uma pergunta que já deve ter passado na sua cabeça, já passou na minha, e está aqui no texto, na cabeça da multidão. Tá, como é que a gente vai confiar? Como é que a gente confia? O Senhor precisa fazer a gente confiar. Como é que a gente confia sem que o Senhor faça alguma coisa para a gente confiar? É essa a pergunta da multidão. Eles dizem assim no texto, tá, lá atrás, os nossos pais confiaram. Deus mandou maná do céu. Deus fez, ó. Deus fez lá atrás. Se Deus fizer, a gente confia. Deus mandou alimento, a gente viu, comeu e confiou. E vê se isso não é um retrato um pouco dos episódios da nossa vida, né? Pelo menos da minha. Quantas vezes nas minhas orações eu já tentei também, assumo o pecado aqui, barganhar essa confiança com Deus, assim, sabe? Para que Ele faça alguma coisa daquilo que eu preciso ou daquilo que eu quero. E aí a gente diz assim, Senhor, se o Senhor fizer, eu sei que o Senhor está comigo. Se o Senhor fizer, vai ser uma prova, né, de que eu consigo confiar. Confia nada. Confia até a página 3, assim, porque amanhã de novo, né, quando passar essa situação, você está na mesma oração. Senhor, se o Senhor fizer agora, de novo. Né? E aqui não é para te deixar para baixo, não, porque a gente faz isso, né, quase faz parte da nossa história. Por quê? Porque é difícil a gente confiar. É difícil. Confiar sem ter uma prova. Confiar sem ver alguma coisa acontecendo. Sem ter o resultado na mão, né? Confiar é difícil, sem ver o milagre, sabe? Sem ver a coisa acontecendo. É um exercício cotidiano, porque uma coisa é a gente confiar depois que tudo aconteceu, depois que tudo deu certo, depois que as coisas saíram como planejado. A outra coisa é a gente confiar, sabe, com um misto de desconfiança, porque a gente não vê nada acontecendo. É isso. Assim, então, eles estão pedindo aqui, essa multidão, para Jesus falando assim, olha, lá atrás, nosso povo tinha o lance lá do maná. Deus abençoava, fazia cair diante deles. E aí aquele povo confiou. Mas o que o Senhor vai fazer para a gente confiar? E aí Jesus dá mais um passo nessa conversa, vai aprofundando, né, e diz assim, eu sou o maná.
Eu sou o alimento. Tem a ver comigo. Não tem a ver com o que eu faço. Não tem a ver com o que meu pai pode fazer. Tem a ver comigo. Não é do que eu posso fazer cair dos céus que vocês se alimentam. É de mim. Eu sou o pão. Eu sou o maná. O que vocês precisam fazer é me levar para dentro e não colocar na estante algo que eu faço para falar que foi abençoado. Entende? Então, sabe que essa fala de Jesus, ela vai bugando a cabeça desse povo, né? Porque aí eles não conseguem entender mesmo. Jesus está colocando diante deles duas imagens, de dois caminhos, dois paradigmas. Ou você busca Jesus por aquilo que ele faz, por aquilo que ele pode fazer, por aquilo que ele demonstra pelo seu poder de fazer alguma coisa na sua vida, ou você busca Jesus porque pelo relacionamento com ele, somente pelo que ele é, independentemente da possibilidade dele fazer ou não fazer. Mas você fica com ele e é um seguidor, uma seguidora de Jesus, justamente por quem ele é. Sabe? Jesus coloca aqui eles diante dessa situação. E aí eu pergunto para vocês, para a gente nessa manhã, o que faz da gente, ou o que te faz ser um seguidor e uma seguidora de Jesus? É o que Deus faz ou é quem Deus é? Entende? Imagina se um dia assim eu chegasse para vocês, isso não vai acontecer, tá? Mas imagina, se eu chegasse para vocês e dissesse assim, ó gente, estou lendo aqui na Bíblia, depois de umas conversas teológicas, etc. Tem um negócio que eu não tinha percebido ainda. Eu não tinha... Deixa eu ver. Acho que tem algum microfone ligado. Não, meu. Que eu não tinha percebido ainda. Deus não vai fazer mais nada. Deus não vai mais abençoar. Não vai fazer. Ele vai continuar se relacionando com a gente. Mas Deus não vai fazer mais nada. É isso, hein? Deus parou de fazer. Acabou. Quem viveu, viu. Quem viu, usufruiu, testemunhou. Mas agora Deus não vai fazer mais nada. E aí? Você fica ou você vai embora? Vendo que Deus não vai fazer mais nada por você. Você fica ou abandona esse projeto? Claro, eu não vou dizer isso para você. É só para você tentar entender o seguinte, assim. Eu estou onde eu estou porque eu quero muito aquilo que Ele pode fazer, ou eu estou onde eu estou porque eu descobri a bênção, e a bênção da minha vida não tem a ver com aquilo que Ele pode fazer, como um troféu material ou imaterial que seja, mas tem a ver com descobrir que muito mais do que aquilo que Ele pode fazer por mim, e Ele faz tanto e fez tanto, mas muito mais maravilhoso do que isso é perceber que todos os dias Ele é a minha grande porção, é a porção da minha herança, como a gente canta. Sabe, nos dias inclusive mais feios da minha jornada, quando nada acontece, Ele está lá. Jesus está apresentando esse caminho como possibilidade para a gente. Vocês estão me seguindo por conta daquilo que vocês viram. Então, deixa eu dizer, eu sou o maná, né? E você sabe que esse caminho é bonito, ele é maravilhoso e ele é muito mais interessante. Sabe por quê? Porque esse caminho possibilita a gente encontrar beleza, mesmo diante das questões que a gente coloca nos dias mais feios da nossa jornada, quando nada acontece e que a gente está esperando. A gente não fica colocando Deus numa balança para ver se Ele está perto ou se está longe, sabe? Por conta daquilo que Ele fez ou deixou de fazer. Mas a gente sabe que nos dias mais feios da nossa existência, Ele está lá. Ele está lá, nos abençoando com a sua presença.
Então esse caminho possibilita que a gente encontre esperança, mesmo nos dias mais angustiantes da nossa jornada. Esse caminho possibilita que a gente cante aquela antiga canção, sabe? Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Mesmo quando a gente está numa estação absolutamente que nada cai no nosso terreno, nem o maná. Porque a gente vai se lembrar que Ele já fez e com certeza Ele faz, mas mais do que Ele faz, a gente vai se lembrar de que Ele nos basta. Ele nos basta. Jesus olha para essa gente que está confusa em relação a quem Ele é, sem entender agora praticamente nada, e diz assim: eu sou o pão que alimenta vocês. Eu sou o pão que alimenta vocês. Vocês ficaram muito impressionados com aqueles 5 pães, com aqueles 2 peixes que alimentaram uma multidão. Mas aquilo passa, aquilo é efêmero, aquilo é terreno. Vocês precisam desse alimento dos céus, que desceu dos céus e se manifesta agora diante de vocês, da minha vida, do meu corpo, da minha carne, do meu sangue. Vocês precisam se alimentar de mim. É isso que ele está dizendo. Se vocês não comerem da minha carne, se vocês não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo, porque eu sou o pão. É como se ele estivesse dizendo: vocês precisam me levar para dentro de vocês, não numa relação de fora, onde você fica pedindo, me leva para dentro. Lembra do salmo conhecido: o Senhor é meu pastor e nada me falta? Esse salmo que fala de pastos verdejantes e vale de sombra da morte, e nada me falta. Eu fico perguntando, como assim não tem falta? Claro que tem falta. Deve ter falta de muita coisa, como eu tenho e como você tem. Quando provavelmente é possível que Davi tenha escrito, e quando ele escreve isso, com certeza ele tinha falta de muita coisa. E eu fico pensando, porque muita gente tem falta de muita coisa. O que leva uma pessoa que tem falta de muita coisa, na sinceridade, na honestidade do seu coração, escrever uma canção que diz: o Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada, enquanto falta um monte de coisa. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, passando por uma situação, e ela disse: eu estou tranquila, eu estou sentindo a presença de Deus. Assim, eu nunca senti desse momento, assim, eu estou tranquila. Assim, um monte de coisa para resolver que não dependia só dela. Inclusive, uma das pessoas, dentro desse contexto, disse: nossa, me admirou a reação dela. E eu fico pensando, diante da falta, diante da resposta, diante da busca, da espera por respostas, de realizações, o que faz uma pessoa falar: eu estou tranquila, Deus está comigo, eu senti como nunca antes, como esse salmista. O que leva uma pessoa a escrever isso é a consciência de que a gente tem a Deus, e a gente, tendo Deus, tem tudo o que precisa. Tem tudo o que precisa. Porque todas as coisas que decorrem daí e que são acrescentadas, elas são só consequência da bênção maior de ter Deus em nossa vida. Então eu quero repetir a pergunta: o que te leva, o que te trouxe a ser um seguidor ou uma seguidora de Jesus? Se ele dissesse para você, no seu íntimo: não vou fazer mais nada. Não vou fazer mais nada, viu? Acabou. Você ainda estaria nesse projeto de discípulo, de discípula de Jesus? Você ainda participaria dessa jornada? Você ainda escolheria ser um seguidor, uma seguidora de Jesus, o Cristo? Porque por mais que a gente possa se maravilhar, e a gente se maravilha, graças a Deus, por aquilo que Ele faz, a grande beleza da nossa jornada, na intimidade com esse Deus maravilhoso, grandioso que Ele é saber
quem Ele é. E sabe como a gente vai descobrir isso? E sabe como a gente vai saber isso? É trazendo Ele para perto, é trazendo Ele para dentro, é saindo desse lugar de querer somente ver o que Ele pode fazer, somente esperar a sua mão agir em nosso favor, mas permitir nesse deslocamento que Ele preencha a totalidade do nosso ser. Eu acho que é isso, eu gosto muito, e eu já citei aqui de uma oração da Madre Teresa d'Ávila, que é uma das orações mais bonitas que eu já li. Eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã, onde ela diz: não me move, meu Deus, para querer-te, o céu que me tens prometido, nem me move o inferno tão temido para deixar por isso de ofender-te. Tu me moves, Senhor, move-me ver-te cravado nessa cruz e escarnecido. Move-me ver teu corpo tão ferido, movem-me tuas afrontas e tua morte. Move-me, enfim, o teu amor, de tal maneira que ainda que não houvesse céu, eu te amaria, e ainda que não houvesse inferno, te temeria. Nada tens que me dar para que eu te queira, pois ainda que eu não esperasse o que eu espero, o mesmo que eu te quero, te quereria. Essa dá para ser a minha e a sua oração. Não é o desejo do céu, que eu acredito que vai ser maravilhoso, que eu almejo estar um dia, e não é o medo do inferno, por mais que eu queira a distância máxima dele, não são as muitas bênçãos que eu e você, que nós recebemos todos os dias, é Deus, por quem Ele é, revelado na face do seu Filho Jesus, exatamente aquilo que a gente precisa para dar sentido para a nossa existência. Então, você que chegou aqui para ver o que Deus faz, que bom que você chegou, que bom que você veio, mas eu tenho uma notícia melhor para te dar nessa manhã, que é a notícia que Jesus dá para essa multidão. Mais maravilhoso do que tudo aquilo que Ele pode fazer por você, é aquilo que Deus é em você. Pode experimentar, pode levar para dentro, sabe? E você vai descobrir esse desejo, sabe? Que esse desejo que você tinha por alguma coisa, não é por uma bênção que Ele poderia te dar, mas era justamente ter aquele que se ofereceu por inteiro dentro de você. Então, que Deus preencha o nosso coração, que Deus preencha a nossa alma, que somente Ele seja a razão pela qual nós escolhemos ser seguidoras e seguidores de Jesus. E pode ficar tranquilo, viu? Pode ficar tranquilo, porque essa pregação não é para dizer que Ele não vai fazer por você, mas o que Ele faz é bônus, né? É bônus. Você não precisa ficar com medo. Ele faz e Ele tem prazer em fazer por você. Ele sempre vai estar com os braços estendidos, te acolhendo e querendo te amparar. Mas a gente se alimenta não daquilo que Ele faz. A gente alimenta a nossa fé, não por aquilo que aconteceu ou deixou de acontecer. A gente alimenta a nossa fé diante daquilo que Ele é, dentro de nós. A gente começou o culto cantando: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A glória desse Deus em nossa vida não é o poder que Ele tem para fazer, que a gente sabe que Ele tem, mas é a sua própria presença que passa entre nós, na nossa vida, enquanto a gente está aqui nessa comunidade, enquanto a gente caminha na vida. É essa presença, essa é a glória dEle, quem Ele é. Não tem a ver com bênção, mas com a própria vida sendo oferecida em nosso lugar e que retoma a nossa vida para que ela seja abundante, rica, cheia, com significado e sentido. Amém? Vamos fazer uma oração? Se você puder baixar sua cabeça.
Nessa manhã onde a gente partilha também a mesa do nosso Senhor, ora para Deus, esse Deus que tem as medidas exatas do seu coração, da sua falta, da sua espera, da sua insegurança. Sabe, peça que a sua presença, traga a presença dele para dentro, para que ela sacie o seu coração, a sua fome, a sua sede, para que ela preencha esse vazio. O que ele vai fazer, lembra, é bônus para a sua vida, mas tudo aquilo que você precisa é que ele seja em você. E aí você pode ficar tranquilo, porque quando você sente a presença de Deus, você sabe que o que vier é lucro, é bônus. Senhor, obrigado porque nós estamos aqui nessa manhã, diante da sua presença, que nos acompanha, nos guarda, nos sustenta na vida. É o ar que nós respiramos, o fôlego da vida que nos sustenta, Deus. O Senhor é a vida em si, a vida que nós vivemos, Deus. E nós sabemos que onde nós estamos, não importa em qual situação, o Senhor também está. Porque a nossa vida ganha sentido nessa relação, nessa experiência contigo, na consciência de que o Senhor vive em nós, a partir do seu Filho Jesus, que demonstrou o amor que nos ama até o fim, na cruz do Calvário, ressuscitou e nos dá vida, e agora mora dentro do nosso coração, da nossa alma, do nosso ser por inteiro, Deus. Nós esperamos muitas coisas, é verdade, Deus, mas nós não queremos que essas coisas que nós esperamos que o Senhor faça por nós, e o Senhor sabe das circunstâncias de cada pessoa aqui, nós não queremos que essas coisas afetem a nossa fé, ou sejam a régua da nossa fé. Nós queremos te amar por aquilo que o Senhor é, sabendo que o Senhor, em todo momento, inunda o nosso ser de amor, de alegria e graça. E por isso, independentemente daquilo que nós vamos enfrentar, porque o Senhor conhece as nossas lutas, nós sabemos que nós já somos mais do que vencedores, porque a sua presença e o seu poder se aperfeiçoam na nossa falta, na nossa fraqueza, naquilo que nós não podemos. Mesmo que as coisas não se realizem do jeito que a gente quer, a gente sabe que a gente é vencedor, porque a sua força, o seu Espírito vive dentro de nós. Obrigado, Senhor, pela sua presença em nossa vida. É por isso que nós te agradecemos. Amém. Amém.